Fala aí pessoal, tranquilo? Bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vou estar falando sobre o meu Kindle Paperwhite, que recentemente no meu Facebook eu pedi para que vocês enviassem perguntas, que hoje eu vou estar fazendo um breve review do produto e vou dizer por que eu preferi comprar um e-reader ao invés de comprar um tablet. No caso, na minha época eu tentei decidir entre mini iPad ou Kindle. Esse vídeo vai funcionar da seguinte forma: na primeira parte eu vou fazer um review das funções desse produto e depois eu vou explicar por que eu preferi comprar um e-reader ao invés de comprar um tablet. Então vamos ao review do produto. O que é um e-reader? Um e-reader é um dispositivo feito para a leitura de livros. A principal diferença entre um e-reader e um tablet é a tecnologia utilizada na composição de sua tela. A tecnologia utilizada é algo chamado de e-ink, ou e-ink em inglês, que significa basicamente uma tecnologia em que toda vez que você passa a página, o conteúdo é literalmente impresso na tela. É como se fossem pequenas esferas que representam os pixels. Essas esferas têm um lado preto e um lado branco, e por indução magnética, o conteúdo da página é modificado. Explicando de forma bem superficial, seria mais ou menos isso. O meu e-reader se chama Kindle, que é um e-reader fabricado pela empresa Amazon, só que é importante destacar que Kindle não é somente esse dispositivo, e sim um serviço que a empresa oferece. Primeiramente é a plataforma web, onde você pode comprar os e-books, mas também é um aplicativo que você pode instalar em seu celular, tablet ou notebook. Então, quando você tem uma conta no Kindle, qualquer livro que você comprar, você vai ter acesso aqui no Kindle físico e na cloud, que todos os livros que você compra vão estar disponíveis na sua nuvem, ou seja, você vai poder acessar em qualquer dispositivo. Então, por exemplo, se eu estiver lendo um livro aqui no meu Kindle físico, se eu abrir o aplicativo do Kindle no meu celular, eu vou conseguir acessar esse livro lá também. E se eu voltar para cá, ele vai parar da mesma página onde ele parou. Ou seja, Kindle é o serviço e também é o dispositivo. As principais funções do dispositivo Kindle, como eu já mencionei, é a tecnologia de e-ink, que faz com que a experiência de ler na página dele seja quase igual a ler na página de um livro. A diferença é muito pequena e é muito confortável. Essa é a principal diferença entre um e-reader e um tablet. Muita gente reclama que a experiência de ler num tablet é desconfortável para a vista, devido à tecnologia que é implementada naquela tela. No notebook, pior ainda. Eu já tive a experiência de ler bastante no notebook e eu posso dizer que é muito melhor ler na tela de um Kindle. Além disso, ele possui algumas outras características específicas do software da Amazon, que é a capacidade de você ver a definição de uma palavra no dicionário, ou seja, se você clicar sobre uma palavra, ele vai abrir o dicionário, vai te mostrar a definição daquela palavra, ou ele vai te mostrar a tradução, ou ele ainda vai mostrar a definição daquilo na Wikipedia. Você ainda pode escolher um recurso chamado X-Ray, que é um recurso muito útil, que se você clicar, por exemplo, sobre o nome de um personagem no livro que você está lendo, ele vai te mostrar uma descrição breve daquele personagem, ou se for alguma instituição, coisas do tipo. O X-Ray é mais ou menos uma função que depende do livro que você está comprando. Outra função muito interessante é o Wise Word, que é a função que vai pegar todas essas palavras que você verificou o significado e vai montar um dicionário pessoal, para que você possa utilizar o recurso chamado Flashcards. Isso é muito útil se você está tentando aprender inglês ou se você quer aumentar seu vocabulário até mesmo em português. Você vai lá na função do Flashcards, que ele vai te mostrar todas aquelas palavras que você salvou. Outra função bem legal é a função de Highlight ou destacar, que é quando você está lendo um trecho do livro, você pode marcar aquele trecho e escolher destacar. Com isso, ele vai criar um outro livro dentro do Kindle em que ele vai separar todas as marcações que você fez de todos os livros. É como se fosse um clipping, como a gente, por exemplo, quando está lendo vários artigos para escrever uma monografia ou para escrever um artigo. Isso é muito útil, porque você vai lendo esses artigos, você pode mandar, por exemplo, seus PDFs para lá, que se você mandar seus PDFs para o Kindle, ele vai converter, e na medida que você for lendo, você vai marcando aqueles trechos, que ele cria um livro só com todos os clips que você pesquisou. Além disso, ele também destaca quando um texto foi muitas vezes destacado por outros usuários. Então, por exemplo, digamos que um texto tenha sido destacado 1.500 vezes. Você está lendo, ele vai pontilhar aquele texto e vai dizer 1.500 pessoas já marcaram esse texto. Então você sabe que aquele texto é muito popular e isso é bom que você se sente conectado aos outros usuários do serviço. Além disso, você pode acessar diretamente aqui no menu principal a Store do Kindle, onde você pode olhar todas as categorias, escolher um livro que você quer, clicar que ele já vai baixar diretamente no seu dispositivo e também vai estar disponível na nuvem. E por último, você pode acessar a rede social Goodreads, clicando no G aqui no menu principal, que basicamente é uma rede social de leitura, onde você pode postar o status dos livros que você está lendo, ler recomendação de outros usuários, acompanhar a atividade de seus amigos, muito parecido com uma rede social brasileira chamada Scoob. Inclusive, eu vou deixar aqui no link do vídeo o link para o meu perfil. Se você quiser me seguir lá, só me adicionar e mandar uma mensagem. Agora vamos às razões pelas quais eu preferi comprar o Kindle ao invés de comprar um iPad. Alguns meses atrás eu pesquisei bastante sobre isso, e como vocês puderam perceber, existem muitas vantagens no software do Kindle. Só que alguém poderia dizer, bem, você pode simplesmente comprar um iPad, instalar o Kindle que você vai ter todos aqueles recursos. Mas então agora eu vou explicar por que isso não seria vantagem para mim.
É tudo uma questão de custo-benefício. O meu objetivo ao comprar o Kindle era melhorar a minha rotina de leitura. Um tablet atualmente não faria muita diferença para mim. As minhas necessidades já são bem supridas pelos meus smartphones. Então, não é uma questão de qual dispositivo que é melhor, e sim qual dispositivo que atende melhor às suas necessidades. Quando a gente lida com dispositivos de categorias diferentes, nesse caso e-reader e um tablet, você não pode simplesmente procurar qual que vai ser o melhor para todas as situações, e sim pensar na sua necessidade. A primeira razão, como eu já destaquei no review, é a qualidade da tela. A experiência de ler na tela do Kindle é muito superior do que ler na tela de um tablet. Como o meu objetivo era a leitura, não fazia sentido eu investir num produto em que a tela não é a mais adequada para a leitura. O segundo motivo é o preço. Nos Estados Unidos, um Kindle custa quase 1/3 do preço de um tablet. E como o meu objetivo era simplesmente ler, não teria por que eu pagar 3 vezes mais caro em um dispositivo que teria funções que não eram do meu foco naquele momento. Além disso, no tablet você tem muitas distrações que vão te atrapalhar durante a leitura. Você tem notificações, você tem uma série de coisas, uma série de aplicativos que estão ali para tirar sua atenção. Se o seu objetivo é a leitura, não faz sentido você pagar muito mais caro por algo que vai, além de não ser o ideal para a leitura, ainda por cima te atrapalhar nesse objetivo. Eu não poderia deixar de mencionar a duração da bateria do Kindle. O Kindle pode durar até mesmo um mês, dependendo do seu hábito de leitura. E ele dura pelo menos 2 semanas se você estiver tendo uma leitura intensa. Além disso, também o peso dele que é extremamente leve. Ele é bem pequeno, quase que do tamanho de uma caneta, praticamente. Então muitos podem me perguntar, seu hábito de leitura melhorou depois do Kindle? Com certeza, eu li bastante livros até agora e a maioria dos livros que eu leio é em inglês. Outra razão para eu ter comprado o Kindle, porque aqui no Brasil é muito difícil achar livros em inglês, geralmente são muito caros. E a maioria dos livros no Kindle são mais baratos que você comprar ele físico. E o meu objetivo com o Kindle, principalmente, é aumentar o meu hábito de ler em inglês. E como eu comentei no review mais cedo, a opção de Wordwise e de abrir a internet enquanto você está lendo te ajuda bastante a procurar o significado de palavras que você não conhece. Então tem sido bastante útil para mim, não só para aumentar meu hábito de leitura, mas como para melhorar minha habilidade de reading em inglês. E agora, para finalizar o vídeo, eu vou responder algumas perguntas que foram feitas no meu Facebook. A primeira pergunta foi feita pelo Leandro Lima, que ele quer saber se o touch do Kindle funciona bem. Então, o tempo de resposta dele é um pouco lento, mas como o objetivo dele é apenas, principalmente, você passar de página, isso não faz tanta diferença. Mas se você tentar fazer outras coisas no Kindle, como acessar seu e-mail, acessar outros sites, que é possível, a experiência é bem reduzida. Então, o touch ele funciona suficientemente bem para você conseguir passar de página no livro, vamos colocar assim. O Eduardo Silva Duarte perguntou como que é a duração da bateria e qual que é a melhor iluminação para usar o Kindle. Como eu falei mais cedo, a duração da bateria pode levar 3 semanas até um mês. E a melhor luz para poder ler, na minha experiência, quanto mais luz natural, melhor. Sobre a luz do sol ou sobre a luz da janela, que não seja a luz do sol diretamente, são as melhores, para mim, assim, é a melhor experiência, como se de fato estivesse lendo um livro. Se você estiver no escuro, você pode usar a função, se for o Paperwhite, de usar a luz interna dele, que é um pouco pior do que ler com a luz natural, mas ainda assim a perda não é tão grande. O Wallace Medeiros perguntou se o Kindle fosse o mesmo preço de um iPad, se eu ainda assim preferiria comprar o Kindle. A resposta é sim, pelas outras razões que eu já expliquei. Não foi apenas pelo preço que eu preferi comprar o Kindle. Eu acho que a experiência de leitura no Kindle é muito mais vantajosa e o que o iPad me oferece não é necessariamente o que eu preciso agora. Seria mais uma questão de luxo se eu comprasse um iPad, porque ele não agregaria muita coisa ao meu dia a dia. O Kindle, com a sua qualidade de leitura, agrega muito mais e é muito mais interessante para mim. O último comentário que não é bem uma pergunta, que foi feito pelo Caio Moraes, ele comentou que ele costumava ler com o Kindle, mas que ele acabou preferindo voltar a ler mais livros físicos. Então, essa é uma questão interessante. Só porque eu comprei o Kindle não significa que eu não vá mais ler livros físicos. Eu, na verdade, pretendo comprar alguns livros físicos sim, principalmente aqueles livros que eu gosto muito, que eu quero reler muitas vezes. Mas o Kindle é excelente para livros que você quer ler só por distração ou até mesmo livros que você está curioso em saber como é antes de comprar a versão física. Eu pretendo sim ler a maioria dos livros no Kindle, até por uma questão de economia, mas eu pretendo comprar muitos livros físicos também, porque é uma experiência um pouco diferente ainda assim. Então eu recomendo que caso você compre o Kindle, que você não necessariamente precisa abandonar a leitura dos livros físicos, mas vai ser uma coisa que vai agregar a sua experiência geral de leitura. Bem, por hoje é só isso. Se você não está inscrito no meu canal, clique no botão se inscrever. Não esqueça de deixar um like para ajudar a promover o vídeo. Se você ainda tem qualquer pergunta sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários. E vejo vocês na semana que vem.